Olá, meu amigo e minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, passando para dar uma atualizada nos últimos acontecimentos que estão se dando aqui no Brasil e também vindo para fazer um convite muito especial a todos vocês de uma atividade que eu vou promover agora, no próximo sábado, às 10 horas da manhã, aqui no nosso Portal do José, como uma forma de contribuir para os debates sobre muitas interrogações, muitas inquietações que todos nós do campo progressista estamos tendo em função das situações que estão se dando no campo político e no campo eleitoral. Bom, eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo e também sobre essa atividade, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e venha participar das nossas atividades, nosso chat, dando seu joinha, mandando seu comentário, e compartilhando os nossos vídeos também e, se puder, vindo para o nosso clube de membros, porque aqui você é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, gente, nós todos do campo progressista estamos com muitas inquietações e muitas interrogações. Nós buscamos respostas, porque coisas estão acontecendo no governo que a gente não concorda e coisas que não estão acontecendo, que a gente acha que deveriam acontecer. Isso porque nós não estamos num ambiente absolutamente normal do ponto de vista da democracia e da sanidade física, mental, sanidade política. Porque nós estamos em meio a uma situação onde existem forças do atraso que estão muito organizadas, estão acumulando cada vez mais força para tentarem retornar ao poder. Então isso deixa muitas pessoas com muitas inquietações. Então nada como a gente trazer aqui algumas avaliações críticas e também uma visão de pessoas que conhecem o tema da política, as estruturas políticas, para contribuir aqui com o nosso papo. Em função disso, eu vou apresentar para vocês uma entrevista que eu fiz lá no México com um professor alemão, que é professor convidado para dar aula no México, nas universidades mais importantes do México. Ele é um latino-americanista, é um professor alemão, Hans Dieterich, que fala muito bem o espanhol, e eu fiz uma entrevista com ele e fiquei um tempo aí para colocar o legendamento, porque a inteligência artificial não consegue pegar muito bem um professor alemão com algum sotaque falando espanhol e traduzir isso para o português. Então deu um trabalho danado, mas agora, no próximo sábado, eu vou exibir essa entrevista com o professor, que eu fiz no apartamento dele, lá na cidade universitária, e trouxe muitos elementos, porque ele é um latino-americanista, ele conhece a fundo estruturas das políticas de países como Brasil, México, os países todos da América Latina, América Central, Estados Unidos, Canadá. É uma pessoa que tem mais de 30 livros publicados sobre esses temas e escreve também com o Noam Chomsky, o que não é pouca coisa. Então tive o grande privilégio de ser recebido na casa dele, no apartamento dele, e batemos um papo aqui que eu quero compartilhar com vocês. Eu tenho certeza que nesse período pré-eleitoral será uma fonte muito importante para a gente compreender uma série de situações que acontecem aqui no Brasil, acontecem em outras partes também, né? É muito importante a gente ter noção das coisas que acontecem com os nossos vizinhos, porque elas servem como ensinamentos para nós aqui no Brasil. Então, sábado, bota aí na tua agenda, 10 horas da manhã, entrevista com o professor Hans Dieterich, tá bom? Então, vamos aqui aos assuntos do dia. Comentei com vocês esse fato que o mundo da política está todo comentando também, avaliando. Marçal confirma entrevista de emprego, entre aspas, com Boulos e promete muito respeito. E é o seguinte, né? A forma como ele está tratando desse tema está muito engraçada, né? E o Boulos não tem absolutamente nada a perder. Eu creio que o Boulos só tem a ganhar, porque o que poderia acontecer isso? O Marçal tentar enfatizar mais preconceitos, mais mentiras, mais distorções em relação ao Boulos. O Boulos teria a oportunidade de rebater todos esses argumentos que são todos falaciosos. Então, é uma oportunidade de atingir um público que normalmente não assiste de jeito nenhum. E o Marçal está fazendo a convocação que é muito convincente para o público dele. Eu acho que dá para vocês pegarem aqui, ó. Ele fez a convocação para os 1 milhão e quase 800 mil eleitores dele através da internet, das redes dele. E agora é o seguinte, eu tenho certeza absoluta que esse encontro será assistido por muito mais gente Brasil afora. Então o Boulos aí ele poderá dar uma contribuição não só
para a candidatura dele em relação a São Paulo, mas ele pode dar uma contribuição atingindo aí um segmento no nosso país que tem completamente as portas fechadas, né? Então convidou a criatura no seguinte termo, acho que dá para pegar aqui, vamos ver se o áudio não está muito baixo. Opa, pera aí só um minutinho, gente. Aqui o Instagram dele aqui estava com a janelinha do áudio fechada. Vamos ver aqui. Opa, eu acho que agora vai, né? Vamos lá. A entrevista aí de emprego. 1.719.024 pessoas querem saber dos dois candidatos aí à Prefeitura de São Paulo. Vou conduzir com muito respeito. Pra quem não sabe, antes de candidatar eu era entrevistador, tem o Marçal Talks. Eu vou fazer com muito respeito, então mandei mensagem pro Nunes no WhatsApp. Nunca troquei ideia com o Boulos, mas a equipe ele já respondeu pelo Instagram que vai. Espero que o Ricardo vá. Vai ser com muito respeito, não vou focar em passado. Vou fazer perguntas técnicas, que é o que o povo quer saber. Fechou? Te vejo meio-dia, então, Ricardo e Guilherme. E vamos ver quem vai levar essa eleição aí no domingo. Fechou? Direto de Roma aí, correspondente do Brasil, Pablo Marçal. Bora. Marca aí. Você que tá torcendo pro Nunes, você que tá torcendo pro Guilherme. Coloca aí. Valeu. Então, gente, eu não vejo aí que isso pode prejudicar o Boulos, né? Então, vamos aguardar o que vai acontecer. Bom, 3 pessoas morrem, 2 são feridas após bandidos do Complexo de Israel atirarem contra a Avenida Brasil, que fecha por mais de 2 horas aqui no Rio de Janeiro, né? Quando fala Complexo de Israel, não é uma coisa que está acontecendo fora do Brasil, não. É um nome de uma localidade aqui no Rio de Janeiro. E nós vamos ver hoje muitas imagens dramáticas nos telejornais logo mais à noite, as pessoas se refugiando atrás de muretas e críticas ao comportamento da polícia ou à falta de política pública aqui no Rio de Janeiro. Mas esse é um tipo de situação que acontece sobretudo em países muito populosos, com uma população muito marginalizada, o que dá espaço para um percentual mínimo, ainda que remoto, dessas pessoas marginalizadas ou dessas comunidades marginalizadas produzirem pessoas que estão à margem de qualquer legalidade, qualquer estado de direito e estão operando nessa zona totalmente cinzenta. Então, não é possível se estabelecer uma política de segurança com a produção permanente de violência social, violência urbana. Portanto, essa questão tem que ser enfrentada de 2 formas. A atenuação da desigualdade social, a inserção cada vez maior e progressiva desses contingentes populacionais e uma política muito eficiente também de repressão ao crime organizado e ao crime desorganizado. Agora, isso tudo sendo feito sem o menor planejamento, como parece que foi o caso aqui no Rio de Janeiro, que provocou essa balbúrdia, isso aí vai fazer com que haja muitos debates, mas é sempre muito importante a gente não perder de vista que a questão está para além da questão do tiroteio entre bandidos e polícia, né? Bom, e aí outro assunto que certamente vai movimentar a mídia hoje é esse aqui. 5 desembargadores de Mato Grosso do Sul são afastados pelo STJ sob suspeita de venda de sentença. Gente, já comentei com vocês. Para afastar um desembargador é porque a situação foi muito cabeluda. Porque existem muitas blindagens, existem muitas situações e a situação vai ficar complicada para essas criaturas. Já estão todos com tornozeleira eletrônica. O incrível é que nós todos já sabemos, né, que condenados criminalmente, mesmo que eles sejam remetidos para uma cadeia em função de crimes, de condenações, eles continuam a receber aposentadoria proporcional ao tempo que exerceram a magistratura. Essa é uma situação que nenhum senador se preocupa, nenhum deputado se preocupa em atacar as iniquidades que existem na estrutura do Poder Judiciário. E, sobretudo, o próprio Supremo Tribunal Federal, que poderia, aliás, só o Supremo Tribunal Federal pode fazer um projeto de lei para mudar a estrutura do Poder Judiciário. E uma das coisas que precisa ser denunciada e aclarada cada vez mais para a sociedade, combatida, são essas iniquidades. Alguém ser premiado depois de ter cometido crimes de corrupção. Alguém que é flagrado nesse tipo de situação. E aí a matéria que vai mostrando, teve apreensão de dinheiro, apreensão de armas. Gente, foi um negócio aqui a cara dos cidadãos, né? E foi um negócio assim,
muito chocantes, né? Esse tipo de situação que nós estamos vendo aqui. Bom, nós vamos ver mais notícias logo mais à noite. PGR recebe pedido de punição a Bolsonaro e ex-ministro de ações durante a pandemia. Conversei com vocês sobre isso mais cedo. É sinal que tem mais gente que está se sensibilizando com a falta de ação da Procuradoria-Geral da República em relação a esses crimes que foram cometidos contra a nossa pátria, o nosso país, o nosso povo, a nossa nação. Porque jogar quase 1 milhão de pessoas à morte aqui no nosso país, nós não sabemos os números exatos. É uma coisa que não pode passar em brancas nuvens. Ao mesmo tempo que nós temos muitos problemas aqui no nosso país, a estrutura econômica do Brasil, o modelo que nós seguimos, continua a ser a alegria de poucos, como, por exemplo, esses banqueiros aqui, ó. Amigo, você pode estar passando sufoco, mas tem gente que não está passando não, tá? Grandes bancos devem ter lucro de 28 bilhões e 400 milhões de reais, né? O Itaú, Unibanco, Bradesco, Banco do Brasil e Santander deverão apresentar um lucro consolidado de 28 bilhões 428 milhões de julho a setembro. Isso aqui é só de 3 meses, tá, gente? Não pensa você que esse lucrinho aí é só do ano inteiro, não. Então, são situações que mostram que a estrutura da economia do nosso país, o modelo econômico, ele aperta muito as pessoas por um lado, mas tem gente que está se dando muito bem. E aí a gente vê o ministro nosso da Economia com esse tipo de discurso absolutamente alinhado com esses interesses, né? Quando a gente vê esse tipo de coisa aqui. Fortalecer o arcabouço fiscal é o melhor remédio no momento, diz Haddad. E a gente vê os editoriais forçando a mão aqui para que o governo continue cada vez mais disciplinado em apertar você e o povo de uma maneira em geral e garantir essa estrutura que mantém essa lucratividade dos bancos, né? Porque é isso aqui se trata, né, gente? A editorial é esse aqui, ó. A saída para a forte alta dos juros da dívida é o ajuste fiscal. Ajuste fiscal aqui que o editorial está pedindo é para tirar dinheiro de você, de mim, das pessoas que são trabalhadores, pequenos comerciantes, pequenos empresários, profissionais liberais, pessoas subempregadas, pessoas desempregadas, o povo em geral. Ajuste fiscal significa tirar da gente. E é por isso que nós temos que discutir o que está acontecendo aqui no nosso país. Porque que algumas coisas aqui estão deixando a parcela da sociedade com um desencanto, com um desalento. E muitas pessoas acabam caindo nas armadilhas desses discursos de extrema-direita que contaminam muitas pessoas em países como o Brasil e países mundo afora. As pessoas ficam sem perspectiva, sem entender o que está acontecendo. E aí um vigarista vende uma promessa não factível e as pessoas acabam embarcando no estelionatário como sendo uma espécie de punição ao modelo, à classe política, ao sistema que nós temos, né? Aqui e fora do nosso país. Gente, eu fico por aqui, mais uma vez. Se você ficou até agora, deixe na sua agenda marcado. Sábado, 10 horas da manhã, tá legal? O encontro aqui no nosso portal do José. Tchau!